Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Enquanto os meus irmãos encontram o livro dos Juízes, eu quero agradecer a Deus por estar nesta casa de oração, usufruindo da companhia do meu amigo, pastor Eliezer, da sua muito digna família, e estar com vocês nesta noite, voltando aos trilhos. Louva a Deus pela tua vida que tem sede de Deus. Louva a Deus pela tua vida que valoriza o chamado, porque você não foi chamado porque quis ser chamado. A Bíblia diz que fomos chamados pelo seu decreto. Deus decretou que você fosse chamado. Não partiu de você, você não escolheu Jesus. A Bíblia diz, vós não escolhestes a mim. Fui eu. Fui eu que escolhi vocês. Você não tinha perfil para ser quem você é. Você não tinha currículo para estar onde está. Ele olhou para você e disse, eu tenho um negócio com a vida deste homem. E a bondade de Deus te trouxe ao ministério, à liderança, ao ofício. Eu estou muito feliz de estar aqui. Juízes capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Me faça acompanhar do pastor Rafael Pacheco, meu irmão mais novo. Juízes capítulo 6. Enquanto vocês estão encontrando, estou muito feliz aqui hoje em ter a presença de um amigo que o tempo tem feito com que eu ame cada dia mais. Meu amigo Gerson Vieira. Esse homem de Deus para mim é uma referência de verdade. Tenho orado pela vida dele. Eu e minha família temos o seu nome na nossa intercessão, irmão Gerson. O senhor é um homem de bem. E mais do que isso, é um homem de Deus. Deus vai lhe abençoar muito. Tenha certeza disso. Juízes capítulo de número 6, versículo 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o produto da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podia contar. Nem a eles e nem a seus camelos, e entravam, não podia se contar, nem eles nem seus camelos, e tentavam entrar na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamando ao Senhor por causa dos midianitas. Versículo 8. O Senhor enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir da terra do Egito e vos tirei da casa da servidão. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Toda a igreja repita comigo. Estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Versículo 12, aqui termina a leitura. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse, o Senhor é contigo, homem valente. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir
a preciosa palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje em um trabalho voltado para a liderança, pastores, líderes, obreiros e vocacionados. O texto que nós acabamos de ler fala de uma realidade muito triste que foi vivida por Israel. Os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente subiam contra Israel e levavam tudo, não só o sustento, levava os bois, levava os jumentos, os camelos, a ponto de Israel, a Bíblia diz que Israel ficou debilitado. Israel ficou o quê? Lutavam, conquistavam, perdiam. Plantavam, esperavam para colher, perdiam. Criavam um rebanho de ovelha, perdiam. Colocava o gado no campo, perdia. A ponto de Israel ficar debilitado. Nesse tempo tudo estava difícil. A comida estava difícil. A finança, o psicológico, o emocional. Você imagina uma nação inteira sofrendo. Não tem quem resolva. A Bíblia diz que a multidão dos inimigos, pastor Elisé, era tão grande que eles subiam como uma nuvem de gafanhoto que não se pode contar. Nem eles e nem seus camelos. Era uma multidão inumeráveis de inimigos. E esses inimigos, eles vinham de regiões geográficas diferentes. Eles vinham de todos os lados. Eles vinham de onde? Como sobreviver? Essa é a minha pergunta. Como sobreviver quando as tribulações estão vindo de todos os lados? Como me manter no ministério? Como salvar minha chamada? O que fazer pela minha família? O que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer pela minha própria alma? Eu tenho desculpas, você também tem? E desculpas fortíssimas, os seus argumentos são fortíssimos. Você pode falar da pandemia, o tanto que a doença é nociva, você pode falar da crise financeira, da economia, você tem muito argumento para falar. Se alguém for conversar com você hoje, não vai ser conversa fiada não, você vai ter argumento forte para dizer, está acontecendo isso por causa disso, disso, disso. O Gideão tinha uma lista de coisas que ele poderia dizer. Os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, a plantação, o gado, o camelo e tal. Mas a Bíblia diz que no meio de tudo isso, um homem chamado Gideão estava dentro da terra do seu pai. E a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Vamos repetir? Estava malhando trigo no lagar. Vou falar uma coisa aqui, bom, pastor, já sei, mas é bom falar de novo, vou falar de novo. O lagar é um lugar muito pequeno, pequeno mesmo, geralmente de 1,50 por 2,80, feito na pedra, muito pequeno. O que é malhar trigo? Quem já foi da roça aqui? O que é malhar trigo? Tem vários grãos que você precisa separar o grão da semente, e para separar o grão da semente você precisa malhar. O que é malhar? É você pegar, bater, depois pôr na peneira, ir para uma eira, ir para onde? O que é eira? A beira de um rio ou alto de uma colina, um lugar amplo, um lugar grande, um lugar ventilado, um lugar espaçoso. A eira tem espaço, então lá na eira você, quando você joga os grãos para cima, o vento faz o quê? Leva a palha. E o grão volta para a peneira. Então, qualquer pessoa sabia que para malhar trigo precisava ou da beira de um rio ou de um alto de uma colina, de um lugar amplo, de um lugar grande, de um lugar espaçoso. Mas de repente, este homem, no meio de toda esta calamidade que eu disse para vocês, ele está dentro de um lugar de 2,80 por 1,50. Fazendo o quê? Mas trigo não se malha na eira, por que ele está malhando no lagar? Porque quem é chamado tem que aprender a se adaptar. Se não tiver lugar espaçoso, você vai ter que acostumar com o apertado. Se não der para comer carne, você vai ter que comer ovo.
Se não der para usar um sapato de 200, vai ter que usar o de 100. Se não dá para comprar o terno de 1000, vai ter que comprar o de 200. Se não, você está entendendo? Diga amém. Amém. Não vem com essa história, pastor, acostumei. Eu tenho um nível de vida. Eu acostumei, pastor. Estou acostumado a cantar para muita gente. Você vai ter que adaptar, cantar para pouca. Pastor, eu prego para a multidão. Vai ter que pregar para poucos. Porque quem é chamado se adapta. Você está entendendo? Levanta a mão e diga, eu estou entendendo a palavra. Gideão era para estar num lugar completamente espaçoso. E ele está num lugar completamente apertado. Você tem que aprender a trabalhar no sufoco. Você tem que aprender a trabalhar no aperto. Tem gente que está entrando em depressão, não é porque a mãe morreu, não. Tem gente entrando em depressão porque não comeu carne. Olha para o teu irmão e diz, se adapta, irmão. Entrando em depressão. Eu estou em depressão, pastor, porque esse mês eu não comprei um sapato novo. Tem que se adaptar. Você nunca olhou preço no mercado e agora você está olhando. Você nunca procurou na prateleira, você fazia assim, ó. Agora você está lá. 2,50, 2,45. Vai. Olha para o teu irmão e diga, se adapta, irmão. Tem que se adaptar. Pastor, eu sempre morei em casão. E se precisar morar numa casinha? Pastor, eu sempre andei de carrão. E se precisar de andar num carrinho? Diga assim, eu preciso saber me adaptar. Não, olha para mim, eu vou chegar lá, eu prometo. Mas tem que ter paciência. Não aceito. Você tirar um obreiro que dirige uma igreja com 50, com 100, com 200, e pôr ele numa com 10, e ele diz, ah não pastor, estou acostumado com a igreja cheia. Se vira. Lá o círculo de oração tinha 100, aqui só tem 2. Se adapte. Lá tinha músico, aqui é só no playback. Diga para o teu irmão, problema seu. Você não é chamado? Você não veio aqui dizendo que é obreiro? Você não bate no peito e diz que é pastor? Você não diz que canta? Você não diz que... Não, peraí, então você tem que se adaptar. Mas a banda não está completa. Se não tiver ninguém para tocar, cante sem nada. Se não tiver microfone, prega no gogó. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, se adapte, irmão. Que negócio é esse? Se eu fosse você, não levantava agora não, que vão pensar que você está correndo do culto. Fica aí. As pessoas não sabem se adaptar. Ô pastor, eu sou acostumado com cidade grande, então você não é obreiro. E se te mandar para o interior? E aí? Pastor, sou missionário, mas você é missionário só de cidade. Que missionário que você é? Você é meia boca então? Meia tigela aí? Não. Quem é chamado se adapta. Prego o evangelho há 20 anos. Quantos anos? 20. Que eu me lembro, mais de 20 ou mais. A pandemia chegou, tem agenda? Tem culto? Tem congresso? Não. Esse dia eu estava conversando com o irmão Gerson, ele falou, onde você está? Eu falei, estou na obra. Ele falou, que obra? Eu falei, não, meu irmão, estou trabalhando. Ele falou, de quê? Eu falei, servente pedreiro. Ele falou, o senhor está trabalhando de servente pedreiro? Eu falei, estou. Ele falou, por quê? Eu disse para ele assim, porque eu sou homem suficiente para colocar pão na mesa para o meu filho comer. Não vivo só de agenda, não, vivo de Deus. E se não tiver agenda, eu viro massa. E se a pandemia continuar, pode me chamar para a reforma lá, que você vai ver um servente bom de serviço. Conversa não, irmão. Pastor, não. Sou engenheiro. Não tem vaga de engenheiro não, só tem aceito. Ou você vai se adaptar, ou você esquece que você foi chamado.
Você não tem um Deus que mima ninguém. Você não tem Deus que faz o que você faz com o teu filho, não. Se você chorar demais, Deus te joga no chão e diz: anda, aqui é reino, aqui é obra, aqui é lavoura, aqui não, meu filho. Aqui não tem lugar para chorão, não. Aqui não tem lugar para birrento, não. Aqui não tem lugar para pirracento, não. Você não quis ser obreiro? Deus não te chamou para ser obreiro? Então aguente. Aguente, porque Deus não fica adulando, dando madeira para ninguém, não, meu irmão. Deus não fica dando chuquinha para ninguém, não. Se você quiser trabalhar, pode preparar, porque o negócio é pesado. Olha para o teu irmão de cabeça, é da Pit. E tem mais uma, vocês que são pastores de igreja. Começou a fazer muita manha na música, começou a fazer muita manha no louvor. Põe para andar. Pastor, mas ele sabe muito. Deus não trabalha com quem sabe, Deus trabalha com quem quer. Deus não usa os melhores, Deus usa os disponíveis. Se o melhor não quer fazer, Deus vai usar o disponível que deseja fazer e ele vai aprender a fazer. Levanta a mão e dá glória a Deus, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Você tem que se adaptar. Gideão está malhando trigo no lagar agora. Aí eu estou com vontade de pregar hoje, pastor. O lagar é lugar de pisar uvas. O lagar é um lugar de produzir o vinho. O lagar é lugar de fabricar o vinho lá. Vinho na Bíblia representa alegria. Vinho na Bíblia representa o quê? Alegria. Não, mais forte. É o quê? Alegria. Tinha uva para pisar? Se até o trigo, ele está lá no sufoco, ó, todo suado, tentando salvar do midianita, tinha alegria? Então aprenda, tem dia que você vai cantar, tem dia que você vai pregar, tem dia que você vai dirigir o culto, e não vai ter alegria no seu coração, não. Não espere, que Deus não prometeu que você vai levantar todo dia feliz, não, viu? É, pastor, hoje eu não vou cantar não, que eu estou chateada. Pastor, eu não quero a oportunidade não, que hoje eu estou mal. Obreiro bom é aquele que o sangue dá na canela. Ele está com um nó na garganta, o coração cheio de angústia, mas quando você chama ele para cantar, ele diz assim: alegria eu não tenho não, mas adoração eu tenho. A alegria está faltando, pastor, o negócio está estreito lá em casa, eu estou numa luta, eu estou numa tristeza hoje, mas eu estou aqui para dar glória a Deus, porque eu não preciso de alegria para trabalhar. Alegria que eu estou dizendo é alegria mesmo, alegria. Não. Tem dia que você vai fazer a obra de Deus e você vai estar triste. Tem dia que você vai sair de casa dizendo: hoje eu estou indo só pela graça. Eu ouvi alguma coisa, eu ouvi ontem isso. O pai de João Batista estava exercendo o sacerdócio. Foi o senhor que falou isso, não foi, pastor, ontem? Estava exercendo o sacerdócio. Ele era avançado em idade. Ele tinha uma mulher estéril. Ele nunca teve o privilégio de ser pai. Ele era, dentro da cultura judaica, ele era o culpado pela morte da genealogia da família. A árvore acabava com ele. Mas a Bíblia diz que na ordem da sua turma, a sorte caiu sobre ele. Era tanta gente que ele era da turma do Abias. Jogaram sorte. Quem entra para queimar o incenso? Quem entra? Porque o incenso era adoração. O incenso era o quê? Quem vai queimar o altar do incenso? É muita gente. Jogaram sorte. A sorte caiu sobre quem? Sobre o triste. O velhinho pensando: eita, a velhinha deve estar em casa triste. A gente não tem um menino quando chega em casa. Mas o que você está fazendo aqui, Zacarias, se você está triste? Ele diz assim: eu estou triste, mas eu tenho um ofício. Eu tenho um sacerdócio. Se eu for ficar em casa todo dia que eu estou triste, tem dia que eu não prego. Se você for ficar em casa todo dia que você for cantar, tem dia que você não canta.
E sabe que dia que a sorte cai sobre você? O dia que você está triste. Aquele dia que você vem para o culto, senta no último banco e diz, hoje eu não quero. Aí o pastor diz, fulana, olha para o teu irmão e diz assim, a sorte caiu sobre ti, irmão. Aí a Bíblia diz que ele entra para queimar o incenso, e quando ele está queimando o incenso, um anjo desce. Pastor, por que o anjo desceu? Porque a fumaça subiu. Tem hora que o teu milagre vai vir no teste. Porque você está sem motivo. Pastor, eu vou cantar, eu perdi um familiar. Eu vou adorar a Deus, pastor, eu fui mandado embora ontem. Pastor, hoje no almoço, sabe o que eu comi? Eu vou adorar o quê? Aí a sorte cai sobre você e Deus diz assim, é o teste. Se a fumaça subir, o anjo desce. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Andacamachere andaramaia séria. A sorte caiu sobre os adoradores aqui em Jardim Veloso esta noite. Eu quero que com a tua mão levantada ao céu, independente do nível de alegria, de felicidade ou de satisfação que está dentro de você, você faça a fumaça subir. Deixa Deus sentir o cheiro da tua voz. Deixa Deus sentir o tom da tua voz. Deus está olhando para Jardim Veloso e está dizendo, até triste ela canta, até triste ele adora. A sorte caiu sobre você porque você foi chamado. Alava choremai. Você foi chamado. Você não é movido a alegria, você é movido a fé. Você não é movido a alegria, você é movido a fé. Bate a mão no peito e diga, eu tenho um ofício. Oh glória. Quantos pastores já pregaram com seus filhos internados no hospital? Quantos ministros de louvor cantam, muitas das vezes, sabendo que depois do culto não vai ganhar nenhuma carona para casa, vai ter que atravessar na chuva para ir embora. Mas quando você pergunta, por que você faz isso? A igreja não merece, o pastor não merece. Você diz, eu tenho um ofício. Só quem tem um ofício, diga glória a Deus. Agora, o Gideão está lá malhando trigo, sufoco, sem alegria. E ele está fazendo aquilo para salvar dos midianitas. Você sabe o que estava na cabeça do Gideão? No lagar, eles não vão me procurar. Quem vai imaginar que eu estou malhando trigo no lagar? Porque quando seu inimigo estiver indo, você já tem que estar voltando, irmão. Deus vai te dar inteligência para não cair na armadilha. Deus vai te dar sabedoria para não cair no laço. Deus não trabalha com gente que está fazendo assim, ó. Por mim, se quiser levar, leva. Por mim, se quiser ir embora, vai. Por mim, se quiser separar, separa. Por mim, se for para fechar a igreja, fecha. Deus trabalha com gente assim, não. Deus trabalha com gente que está trabalhando para salvar. Se depender de mim, não fecha. Se depender de mim, não acaba. Se depender de mim, não tem... Levanta a tua mão para dar glória. O Espírito de Deus está na palavra. Alamanchominaciá. Deus trabalha com aqueles que trabalham para salvar. Tem gente dizendo, por mim o grupo acaba. Por mim não sei o quê. Os irmãos lembram das duas mulheres que foram até Salomão? O filho é meu. Não, o mortadelo, o vivo é meu. Não, o mortadelo, o vivo é meu. Quem já leu essa história? Imagina você ouvir uma história dessa num tempo que não tem DNA, ninguém filmou, não tem celular, não tem câmera de monitoramento. É uma palavra contra a outra. Uma chorava, a outra chorava. Uma dizia, é meu, a outra dizia, é meu também. Só que uma trabalhou para salvar o filho, a outra deitou em cima e matou. Só que aquela que deitou em cima do filho e matou, aproveitou que a outra dormiu e pegou o filho vivo da outra. Porque tem gente que é assim, ele mata o ministério dele, que é o do outro. Ele deita em cima do dele, depois quer tomar o vivo do outro.
Ele teve a oportunidade dele, jogou fora, agora que é a oportunidade de quem está na vez. Agora você vai ter que ficar com o morto no colo, porque tem coisa que na vida do crente que quem matou não foi o diabo não, foi a negligência. Perdeu a conexão com o ministério. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Eu não sou mãe não, mas eu sou pai. Pastora, eu tenho um sono pesado. Eu não acordo com qualquer coisa. E a minha mulher, igual eu, ela tem um sono pesado também. Pensa numa mulher que dorme, irmão. Tem dia que eu fico olhando para ela assim e falo, meu Deus, misericórdia, será que está viva, meu? Mas quando a minha mulher engravidou, começou a acontecer algumas coisas incríveis. Uma delas é que o berço ficava no mesmo quarto que a gente dormia e às vezes o menino tossia ou fazia um pequeno barulho de choro baixo. Imediatamente ela acordava. Por que ela acordava? Porque existe uma ligação entre o gerado e quem gerou tão profundo que se o gerado gemer, chorar, quem gerou acorda. Aquela mulher dormiu em cima do menino, ele se debateu, ele chorou, ele tentou se sair, mas ele era pequeno, ele não conseguiu. A mãe dormiu em cima e matou. O Espírito Santo está usando a minha boca. Tem chamado de gente aqui que está sufocado debaixo dele, dizendo, eu quero viver, foi você que me gerou. Acorda! Acorda, você está me matando. Acorda, você está me sufocando. Tem gente que entrou aqui hoje, que o ministério já virou segundo plano. O chamado já ficou para depois. O chamado já ficou para amanhã. E ele está deitando em cima. Cuidado para quando você acordar, ele já não está morto. O morto é meu, vive é dela, não, é meu. Salomão disse, e agora? Como eu vou descobrir quem está trabalhando para o menino ficar vivo? E como que eu vou descobrir quem está trabalhando, pastora, para o menino ficar, para o outro continuar morto? Salomão disse, só tem um jeito, vamos acabar com a briga. Traz uma espada. Corta esse menino vivo no meio. Dá metade para essa mulher, dá metade para essa outra, acabou a briga. Salomão fez isso de propósito. Quando Salomão disse, divide o menino no meio, a que estava segurando o menino vivo era a mãe do morto, que tinha tomado a outra. Está escrito na Bíblia, pode ler na sua casa depois, no primeiro livro dos Reis. Ela disse assim, divide. Divide mesmo. Nem dela e nem meu. Está escrito aí na Bíblia. Nem dela seja dividido. Seja o quê? Pastor, como que eu vou descobrir que o ministério de alguém morreu? Todo mundo que tem um ministério morto opta pela divisão. Quem tem ministério morto diz divide. É por isso que quem tem ministério morto na igreja vive causando divisão dentro da igreja. É por isso que quem tem chamado morto na igreja vive fazendo grupinho na igreja. É por isso que quem tem chamado morto vive dividindo igreja, dividindo departamento, dividindo opiniões, porque é mãe do morto, mas está querendo vivo. Mas Deus está dizendo, eu já chamei minha espada para a sala. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, que isso é uma profecia. Deus está dizendo, a minha espada vai dizer de quem é o vivo e de quem é o morto. Levanta a tua mão e dá glória a Deus, porque a palavra de Deus é pura como uma prata refinada 7 vezes na fornalha. Andará machéria. Levanta a mão que eu tenho uma profecia para entregar. Sabe o que Deus fez, pastor Eliezer? Salomão disse assim, pega o menino vivo que está no colo daquela e devolve para essa aqui. Essa aqui é a mãe do vivo. A mãe do vivo disse, não mata não. Não divide não. Eu prefiro sofrer do que ver dividido. Porque quem é chamado prefere sofrer do que ver a igreja sofrendo. Quem é chamado prefere sofrer do que ver a igreja dividida. Quem é chamado prefere sofrer do que ver o departamento acabando. Deus diz, devolve para ela. Ela é a mãe do vivo. Aí sabe o que o Espírito Santo diz para mim? Meu filho, tem hora que no descuido do chamado, ele dorme. E a mãe do morto pega o vivo. E tem hora que quem é dono do vivo acaba segurando o morto.
Deus está dizendo assim: eu não vou deixar quem é mãe do morto ficar no lugar da mãe do vivo. Prepara, porque você vai ver gente subindo, gente descendo. Prepara, porque você vai ver Deus dizendo: eu não te chamei, o lugar é dela, viu? Você vai ver Deus dizendo assim: não quero você, eu quero a outra. Porque tem gente que é mãe do morto, que está no lugar da mãe do vivo. Mas Deus está dizendo: chegou a hora de colocar no lugar certo. Levanta a mão e dê glória a Deus, porque o teu Deus é justiça. Aleluia. Trabalhando para salvar. Chorai é minha. Ó, tá trabalhando para salvar. Quando a gente está trabalhando para salvar, irmão, sabe quem aparece? O anjo do Senhor. Enquanto o anjo do Senhor aparece para tanta gente, para parar, para repreender, esse aqui apareceu e disse: Deus é contigo, homem valente. Posso falar uma verdade para vocês? Se for colocar as circunstâncias que você já passou, na igreja, fora da igreja, com crente, com descrente, com família, o último lugar que você estaria hoje é esse culto. Você só está aqui porque você é valente. Você fala, toda vez que alguém diz desiste, você diz: eu sei quem me chamou. As pessoas olham para você e dizem: não acredito que ela ainda é crente, eu não acredito que ela ainda vai para a igreja, eu não acredito que ele ainda é pastor. Deus é contigo, homem e mulher valente. Diga glória a Deus. Eu vou aproveitar que Deus está falando comigo. Vou fazer uma pequena reclamação. Até aqui Gideão só estava acertando. Gideão disse assim: isso é comigo mesmo? O que foi feito da promessa que o Senhor fez aos nossos pais? Porque é difícil acreditar que o Senhor é comigo. O Senhor viu o que eu estou passando? Eu estou dentro de um lagar malhando trigo para salvar dos midianitas. Deus não disse: é verdade, meu filho, eu te entendo. Deus disse isso? Não, você está certo. Não, Deus não trabalha assim. Deus só fala o necessário. É a gente que fala muito. Deus só fala o necessário. Deus olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Gideão olha, aqui não é um anjo, é o anjo. Toda vez que você vê na Bíblia a expressão um anjo, é um anjo mesmo, um anjo, de qualquer anjo, das milícias celestiais. Toda vez que você vê a expressão o anjo, é a as aparições de Deus em forma angelical. Aí não é um anjo, é o anjo do Senhor. Gideão disse assim: é Deus. Deus está falando comigo. Deus me visitou no aperto. Deus me visitou no lagar. Aí a Bíblia diz que Gideão ficou tão feliz que ele disse para Deus assim: o Senhor me espera aqui, que eu vou ali buscar um presente. Vou ali buscar o quê? E já volto. Está na tua Bíblia, depois você vai ler. O anjo do Senhor olha para Gideão e disse: eu esperarei. O que o anjo disse? Eu esperarei. Até você voltar. Vamos repetir isso? Diga: eu esperarei. Até você voltar. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe aquele dia que Deus te curou, que Deus abriu a porta, que Deus falou com você, que Deus usou um profeta, e você ficou todo feliz? Deus está falando comigo. Você estava tão alegre que você fez uma promessa. Deus está dizendo: eu não levei na brincadeira. Eu esperarei. Tem gente dando tapa na cadeira dizendo: Deus, o Senhor prometeu. Deus está dizendo: você também prometeu. Deus, o Senhor falou para mim que ia fazer. Deus está dizendo: você também disse para mim que ia fazer. Eu estou esperando, Deus. Deus está dizendo: eu também estou esperando. Eu também estou esperando. Salomão, sábio, disse: não precipite a tua boca na presença do anjo. Eclesiastes capítulo 5. Não precipite a tua boca na presença do anjo.
Se votares, paga. Porque é melhor não votar do que votar e não. Quando você disse, Deus, pode me enviar para onde o Senhor quiser. Deus está dizendo, eu não levei na brincadeira. Eu vou fazer tua obra a minha vida toda. Deus está dizendo, eu acreditei em você. Deus, eu vou cuidar da tua igreja. Agora você está querendo largar a igreja, largar de ser pastor? Deus está dizendo assim, você está esquecendo do que você me prometeu? Você está esquecendo do que você prometeu para mim? Quando eu apareci para você debaixo do carvalho, e você disse, eu vou buscar um presente, Deus disse, eu vou esperar. Aí ele foi.